O Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes, nasce na freguesia rural de Milhundos, Penafiel, a 10 de maio de 1906. Tem educação firme, solidificada na disciplina e pautada pela honra. Entra para o seminário a 16 de outubro de 1916. Acabaria os estudos filosófico-teológicos em Roma, na Universidade Gregoriana, entre 1925 e 1928. Aos 22 anos é presbítero, sendo ordenado na Torre da Marca por Dom António Augusto de Castro Meireles. É logo depois nomeado educador e diretor de disciplina no Seminário de Vilar. Por impedimento do seu tio, Cônego Ferreira Gomes, em 1936, seria vice-reitor com funções de reitor. Em junho de 1936, é feito cônego. Mostra-se como exigente professor de filosofia, firmado no seu imperturbável pensamento, seguido com temor e espanto pelos alunos. Em 15 de janeiro de 1948, ano da proclamação da Declaração Universal dos Direitos do Homem, dos quais foi insistente defensor, o Papa nomeia o Bispo e coadjutor de Porto Alegre com direito à sucessão. É ordenado na sé do Porto a 2 de maio de 1948. Pela morte de Dom Domingos Frutuoso, a 6 de junho de 1949, é nomeado Bispo de Porto Alegre. E aí prossegue o contacto com a realidade do Alentejo. De facto, a experiência alentejana iria durar pouco. A sua sensibilidade para com os problemas sociais vem ao de cima desde a primeira hora, perante a situação do proletariado alentejano. Quando me fizeram bispo, quase sem intenção, quase sem pensar, os problemas da Igreja em Portugal foram ter consigo. Apareciam-me frontalmente. E aconteceu-me realmente que, inesperadamente, me encontro a falar da situação da Igreja em Portugal e da sua referência à sociedade que deve ser democrática. À sociedade que deve ser democrática. Quando entro em Porto Alegre, enfim, não cuidei da minha saudação à Diocese e, inesperadamente, vejo-me a falar de um povo democrático que tem estas e aquelas obrigações. E depois, em Castelo Branco, a mesma coisa me aconteceu, falaram a trabalhadores ou operários. E recordo-me que não está escrito, porque não foi escrito, mas recordo-me ainda bem que, ao falar aos operários, propriamente aos trabalhadores do campo e trabalhadores das fábricas, eu lhes dizia, em democracia, o número é a força. Vós sois o número e, portanto, sois a força. Ouvireis a ser a força. Lembrai-vos sempre das vossas responsabilidades e preparai-vos para as vossas futuras responsabilidades. A 13 de julho de 1952, é nomeado Bispo do Porto. De 1952 a 1958, o Bispo do Porto notabilizou-se pela atenção à miséria social do povo português, pela crítica do corporativismo do Estado e pela exigência de livre expressão do pensamento e da ação política. A seguir à campanha do general Humberto Delgado para a presidência da República, tornou-se conhecido o Pro Memória, enviado pelo Bispo do Porto a Oliveira Salazar para anteceder uma conversa que este desejou. É conhecido erradamente como Carta a Salazar. Ao terminar o Pro Memória para uma conversa com Salazar, o Bispo do Porto afirmava: apenas sugiro e peço, mas isso com toda a nitidez e firmeza, o respeito, a liberdade e a não discriminação devidos ao cidadão honesto em qualquer sociedade civil. Começou a circular e causou grande polémica nos jornais, às vezes bem reveladora do fanatismo vulgar de alguns espíritos. Certo é que, saindo do país a 24 de julho de 1959,
Por ser aconselhado a retirar-se uns tempos para férias, é depois proibido de entrar. Vê-se forçado a um exílio de 10 anos, iniciado em Vigo e depois continuado em Santiago de Compostela, Valência, onde colabora na ação pastoral, Biel, na Alemanha, e Lourdes. Nestes locais, recebe frequentes visitas de amigos e apoio da Diocese do Porto, que soube ser fiel e digna no exílio do seu bispo. Durante o concílio, está em Roma. É membro da Comissão dos Seminários e Estudos e participa na aula conciliar com intervenções de interesse relativas ao esquema dos bispos, do ecumenismo, da Igreja no mundo e da liberdade religiosa, talvez esta a mais pertinente. No ano de 1969, Marcelo Caetano autoriza a sua entrada em Portugal. Agora é o esforço de retomar e redescobrir a Diocese e de a reestruturar no estilo do concílio. A sua preocupação dominante de pastor foi a doutrinação e a criação de organismos de corresponsabilidade eclesial. A mesma linha ética se manteve após o 25 de abril do mesmo ano. Enfrenta a nova situação com a coragem merecida por uma coerência granítica. É um período de escrita singularmente fecundo.